pela conquista da América. Você que se liga na Globo, estamos chegando. Maraca em alerta. É noite de liberta para você. Um confronto brasileiro abrindo a etapa de oitavas de final. Flamengo e Internacional. São 5 títulos de Conmebol Libertadores reunidos neste jogão do Maracanã hoje e da próxima quarta-feira no Gigante da Beira-Rio em Porto Alegre. Você percebe que o Maracanã está em noite de gala. Ainda não está completamente lotado porque houve uma mudança no sistema de estacionamento aqui dentro do estádio. Então houve um certo congestionamento, mas ou engarrafamento, como você preferir. Mas está todo mundo chegando, expectativa de mais de 60 mil pessoas nesta noite de Flamengo Internacional. Estou aqui na Cabine Globo com 2 craques da história do futebol brasileiro, Ricardinho e Maestro Júnior. E aí, Maestro, tudo certo? Tudo bem? Tudo. Fui pego desse engarrafamento, mas estou aqui, né? Boa noite a você, Ricardo, o pessoal que está com a gente. Grande expectativa, lembrando sempre que é um jogo de 180 minutos, quer dizer, quem joga em casa primeiro, teoricamente precisa fazer uma vantagem, mas é muito relativo isso. 2 gigantes se enfrentando. Agora, Ricardinho, o Flamengo lidera o brasileiro, o Internacional está no meio da tabela, mas vem de uma vitória importante e ambos caíram na Copa do Brasil. Para gigantes do futebol brasileiro, o Atlético Mineiro e para o Fluminense, mas tiveram esse tropeço aí no meio do caminho. Isso tudo tem impacto quando chega uma fase como essa da Libertadores? Bem-vindo, seu Ricardo Pozzi. Muito obrigado, Luiz, muito. Um abraço a você, ao Maestro Júnior, a todos que nos acompanham. Sem dúvida nenhuma, a responsabilidade aumenta, porque você sai de uma competição, você tem o brasileiro. Nesse momento o Flamengo melhor, porque lidera o brasileiro, o Inter tentando se reencontrar, ou se encontrar. Acho que as opções que o Roger tem hoje nós teremos. Primeiro hoje aqui, segundo lá em Porto Alegre. Na próxima quarta-feira. Agora informações dos 2 gigantes, dos 2 times desta noite. Começando pelo mandante, que é o Clube de Regatas do Flamengo. Alô, Carlos Gil, boa noite. Oi, Luiz, boa noite para você, boa noite para todo mundo. O Flamengo inicia essa noite uma sequência de 3 partidas contra o Internacional. Aqui no Maracanã, pela Libertadores, Brasileirão, domingo no Beira-Rio e novamente no Beira-Rio na quarta que vem para decidir a vaga nas quartas de final. Felipe Luiz gosta muito de rodar o time, hoje não tem o Arrascaeta, e aí no ataque ele optou por Luiz Araújo, pelo Samuel Lino, pelo Plata e pelo Bruno Henrique, que foi um dos heróis da classificação contra esse mesmo Internacional em 2019, e com essa decisão o Pedro fica como opção no banco de reservas, Luiz. Perfeito, Carlos Gil. E vamos então para o lado colorado, Internacional. Alô, Matheus Trindade, boa noite. Oi, Luiz, boa noite a você, para todo mundo. Pois é, o Internacional mais confiante, com um ânimo renovado depois da vitória no fim de semana no Campeonato Brasileiro e aposta as fichas agora na Libertadores da América. Para hoje, o técnico Roger Machado aposta também em Ricardo Matias, apenas 19 anos, aqui do Rio de Janeiro, da cidade de Nova Iguaçu, começando entre os titulares com Rafael Borré e Ener Valencia no banco de reservas. Além disso, tem a volta do Brian Aguirre na lateral, Vitão na zaga, Alan Rodrigues, Bruno Tabata, as novidades também no meio-campo de um Internacional confiante para esse jogo de logo mais, Luiz. O grande mosaico agora no Maracanã. É a torcida do Flamengo, mosaico de boas-vindas, e você vai vendo aqui, honra contar com a presença estelar de Glória Eterna e Esférico acompanhando esse momento. Eles são personagens de Not Foot, a nova série animada da Conmebol, disponível nos canais oficiais da Conmebol Libertadores. Expectativa da entrada em campo dos times do Maracanã. É aquela noite de gala. É o Maraca em alerta para a noite de liberta. E nós vamos juntos, passeando por esse Maracanã, um templo do futebol mundial. Que mosaico belíssimo que a torcida do Flamengo programou para essa noite. É uma tradição, né? Os mosaicos no Brasil, a gente vem nesses últimos anos tendo contato com mosaicos das mais diferentes ideias possíveis. E é sempre um clima especial, então sinta aí! A entrada em campo dos times com o grande mosaico.
aberto pela torcida do Flamengo aqui no Maracanã. Quarta que vem será em Porto Alegre, no gigante da Beira-Rio, 2 grandes palcos do nosso futebol. E você vai curtindo as imagens da entrada em campo dos times. Bruno Henrique vai sair jogando, Pedro é opção no banco de reservas. Flamengo não tem Arrascaeta, que está suspenso pelo cartão amarelo, pelos 3 cartões amarelos. E os jogadores agora perfilados aqui no Maracanã. E a torcida não para de cantar um só instante. E você que está em casa, em todos os cantos desse nosso Brasil, é pra curtir! Nós temos 6 times na Libertadores. É o futebol do Brasil neste reinado de 6 títulos consecutivos, absoluto no continente. Você passeando pelas estrelas de Internacional e Flamengo pela ordem, aqui no Maracanã. Aí o Jorginho, que estreia em Libertadores, né? Um cara com quase 60 jogos pela seleção da Itália. Esse catarinense de Imbituba, que praticamente só jogou na Europa. Como é o caso do Samuel Lino, que foi revelado pelo Flamengo, mas praticamente construiu sua carreira na Europa. E a torcida vivendo um êxtase nesse Maracanã lotado. Jogadores fazendo agora o chamado ritual do jogo limpo, o fair play, os cumprimentos. Aí o grandalhão Ricardo Matias, rapaz, 19 anos. Saiu da base da Ferroviária de Araraquara, nascido no Grande Rio, aqui em Nova Iguaçu. Foi parar no interior de São Paulo, foi para a base do Internacional. E vamos confirmar os times. O Flamengo vai a campo então com Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho e Alan, os 2 volantes. Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique e o Gonçalo Plata, não necessariamente nessa ordem é apresentada pela Conmebol. Provavelmente o Bruno Henrique mais centralizado junto com o Plata e o Luiz Araújo na ponta direita, mas a gente vai conferir quando a bola rolar aqui no Maracanã. Jogadores à disposição no banco de reservas do Felipe Luiz. Confirmando agora a arbitragem para esta noite, Dario Herrera, argentino, com o Gabriel Chad e o Facundo Rodrigues como seus auxiliares. Nazareno Araza, também da Argentina, é o 4º árbitro. Hernan Mastrangelo comanda, pilota a arbitragem de vídeo. Ele tem o Nicolás Lamolina como seu assistente e o Juan Cardelino, que é uma espécie de supervisor do VAR, ali colocado na chamada salinha do VAR, né? O local onde fica a arbitragem de vídeo, no caso da Conmebol Libertadores, aqui no Maracanã. Lembrando que no Brasileirão a gente tem o hábito de vídeo feito da sede da CBF no Rio de Janeiro para todos os jogos. Aí os capitães se encontrando, Bruno Henrique e Alan Patrick, muita história para contar dos 2 lados, né? Dario Herrera conversando com eles. E o canto da torcida rubro-negra está encobrindo qualquer diálogo que possa ocorrer aí. Alan Patrick escolhe exatamente onde os jogadores do Internacional estão posicionados, ou seja, vai defender primeiro o gol à direita do seu televisor com esses jogadores. Rocher é o goleiro, com Aguirre na lateral direita, Vitão, Juninho e Bernabei. Os volantes são Alan Rodrigues e Thiago Maia. A linha de 3, Tabata 17, Wesley 21 nas pontas e o Patrick por dentro. E o Ricardo Matias é o centroavante do Internacional na escolha do técnico Roger Machado, que tem ainda esses jogadores no banco de reservas, jogadores consagrados, como é o caso do Ener Valencia, como é o caso do Borré, 2 centroavantes de nível internacional, mas barrados pelo menino Ricardo Matias. O abraço dos 2 técnicos, Roger e Felipe Luiz, coincidentemente ambos jogaram como lateral esquerdo, né? O Roger também tem sua história belíssima, campeão da Libertadores como jogador, exemplo do Felipe Luiz. Ambos buscam esse título também como treinador. Digamos que deferência que apenas Renato Portaluppi tem na vida. Campeão da Libertadores como jogador e também depois como técnico, ambos os títulos conquistados pelo Grêmio. Jogadores estão reunidos antes que a bola possa rolar. O Internacional de camisas brancas hoje aqui no Maracanã. O Flamengo vai ficando à direita do seu televisor, a esquerda do seu televisor, o Internacional à direita. E o Dario Herrera tomando aí as últimas providências. Exatamente 21 horas, 29 minutos e meio pelo horário oficial de